Olá galera, Gilberto Chaves na área e hoje eu quero falar com você a respeito de quanto vale a sua educação. Eu estava jogando golfe recentemente com um amigo, nós nos conhecemos do campo de golfe em São Bernardo, e aí conversando a respeito de onde nós morávamos. Onde você mora? Moro em São Caetano. Eu também moro em São Caetano, coincidência. Onde você mora? Moro no Jardim São Caetano. Nós também moro no Jardim São Caetano. Que lugar que você mora no Jardim São Caetano? Eu moro na Martim Afonso de Souza. Eu também moro na Martim Afonso de Souza. Nós éramos vizinhos, né? Até que recentemente eu me mudei para um bairro próximo aqui ainda, né? Então ainda vejo a casa dele. Não moramos mais na mesma rua, não moramos mais no mesmo bairro, mas moramos na mesma cidade, a 1 quilômetro de distância um do outro, mas continuamos jogando golfe. E nós temos, em alguns aspectos, nossas histórias, elas se coincidem, né? Ele é mais velho do que eu, uns 10 anos, mas ele foi filho de imigrantes, o pai dele português, que veio para o Brasil, e uma das coisas que o pai dele exigiu deles, era que todos os filhos estudassem, né? E todos os filhos acabaram indo para a área médica, né? Então, todos os filhos são médicos, menos esse meu amigo, que deixou o pai desgostoso por uma longa temporada, ficaram até sem se falar, né? Por uma temporada, porque o filho resolveu seguir uma outra carreira. Primeiro começou como militar e acabou se transformando num empresário, e como empresário ele ficou muito melhor que os irmãos, né? O sucesso não exige explicação, né? E nesse aspecto, ele ficou amigo do pai. É claro que o pai, então, perdoou toda a jornada diferente que ele quis fazer a partir do sucesso que ele teve. Mas uma das coisas que nós estávamos falando é a respeito do valor da educação. E quando nós falamos da educação, eu não estou falando dessa educação robotizada que está aí. Eu vejo pessoas brigando para colocar os filhos na faculdade, exigindo que os filhos tirem boas notas nesse modelo de educação robotizada que a gente tem aí, que tem da era industrial. E não é essa a educação que fez a diferença nem na minha vida e nem na vida dele. É a educação que nós fomos buscar por nossa própria conta. Então, nós fomos muito além de deixar que o governo decidisse qual era o currículo que nós íamos ter, aquilo que a gente ia estudar. A gente tomou uma decisão de que nós íamos buscar a educação por nossa conta e risco. Ele ainda melhor do que eu, e eu considero que ele é melhor do que eu mesmo, ele estuda mais do que eu, né? E quando eu falo que ele estuda mais do que eu, é que ele lê mais do que eu. Uma das coisas que eu tenho hábito, né? Eu não assisto tanta televisão assim, mas eu tenho o hábito de, às vezes, eu estou estudando, ou estou produzindo alguma coisa, eu deixo num filme que eu já assisti. Especialmente eu gosto desses filmes, dos Vingadores, porque é filme que não exige que eu tenha um tremendo raciocínio, eu não tenho que ficar prestando aquela atenção profunda para entender qual é a ideia do filme, né? Então eu sou capaz de assistir um filme desse 10, 12, 15 vezes porque eu não preciso prestar atenção. Aliás, tenho o hábito de pegar esses filmes e colocar em inglês, porque aproveito, vou treinando meu inglês e tal, então tiro a legenda, né? E estou estudando e estou vendo o filme. Mas eu preciso de mais tempo. Porque se eu falei para ele pegar no meu pé, eu não quero passar vergonha, porque eu quero aumentar o meu volume de leitura. E para eu aumentar o meu volume de leitura, eu tomei uma decisão. Então, eu vou ligar para a operadora. Aliás, eu já tentei, é que eu acho que eles estão sabendo que eu estou querendo cancelar. Eu não consigo, não sei, quebrou o telefone deles, alguma coisa assim, não consigo ligar para eles. Mas eu quero amanhã ligar e eu quero diminuir o meu pacote de televisão, porque as crianças também praticamente não assistem. Hoje todo mundo muito na Netflix, né? Então vou diminuir muito o meu pacote, só vou deixar meu futebol, eu gosto de ver. E assim, não é que o futebol é uma obrigação que eu tenho, não. Se eu estou em casa, se eu estou aqui, então eu gosto de acompanhar jogos do Corinthians, né? E quando o Corinthians está ganhando, tá? Então eu não gosto de sofrer, não. Então é importante, porque eu preciso de tempo para aceitar o desafio educacional. E assim, ele está lendo Descartes, né? Filósofo lá, um pensador, melhor dizendo, do século XV, XVI, né? Da influência que ele tem nos dias de hoje. E eles fazem parte de um grupo de estudos que depois cada um deles tem que fazer uma apresentação desse tema. Gente, isso é brilhante, né? Porque isso coloca o cérebro da pessoa num estado, né? E eu falei, eu quero isso para mim. Eu não quero me viciar,
porque é muito fácil você também mergulhar nesse mundo da teoria, nesse mundo da educação, nesse mundo do estudo, e ele é absolutamente sedutor para quem gosta, e eu gosto. Então eu sinto que eu tenho uma missão no mundo. A minha missão não é me transformar nesse estudioso profundo que vai estudando os mistérios da humanidade. Eu verdadeiramente acredito que a minha grande função é ser esse interlocutor entre esses pensadores profundos e essa pessoa que pegar aquela linguagem e trazer para o nosso dia a dia, para a nossa conversa, numa linguagem mais atual, numa linguagem mais de dia a dia, as coisas que esses pensadores fazem, né? Eu sinto que esse é o meu papel. Mas é uma luta contra a ignorância e eu quero insistir nisso com você. Eu vi essa frase assim: se você não gosta, se você acha a educação cara, tente a ignorância, né? E eu vejo o preço que as pessoas pagam pela ignorância quando eu vou andando por aí. Mas em vários lugares eu vejo o preço que as pessoas pagam pela ignorância. Outro dia mandaram num dos grupos, né, dos colegas de escola, talvez isso se passe na África, em algum lugar, mas os 3 casos eram de 3 homens negros em situações diferentes, né? Um com um carrinho de mão, e ele carrinho de mão cheio de entulho, e ele carregando o carrinho de mão aqui ao invés de empurrar. O segundo, o cara com uma lixadeira elétrica, né? Mas lixando a parede assim, ao invés de ligar a lixadeira. E o terceiro, o cara abrindo uma lata de feijão, possivelmente, né? Com uma faca assim, né? E na hora que ele vira para colocar o feijão no copo, tava aquele ganchinho, que era só ele ter puxado e era para ser engraçado. Era para ser engraçado. E se você perguntar, mas Gilberto, por que não foi engraçado para você? É porque os caras eram todos negros? Absolutamente não, eu não tenho esse mimimi não. Se é para rir, vamos rir. Mas eu não ri por minha causa, porque eu fiquei pensando em qual áreas da minha vida eu sou ignorante, eu estou carregando um carrinho de mão. Em que áreas da minha vida eu estou lixando uma lixadeira elétrica e eu, ao invés de ligar na eletricidade, eu estou fazendo força. Pior, em que áreas da minha vida eu estou abrindo a lata de mão ao contrário, ao invés de só puxar o abridor da lata. Eu não tenho dúvida assim, que existem áreas da minha vida que tem lá uma sombra, uma escuridão que precisa ser iluminada pela educação, pelo conhecimento. E quando eu fizer isso, eu ainda levo a minha vida para o próximo nível, para o próximo e para o próximo, né? Por isso que eu não ri, né? Apesar de ser engraçado. Mas eu não ri porque eu vi que eu posso ter áreas na minha vida que eu preciso, devo e quero me educar, porque eu não quero chegar no último dia da minha vida, quando eu estiver lá com meus 150 anos, e olhar para trás e ver, puxa vida, eu podia ter feito isso ou aquilo. Eu quero chegar na plenitude, falar, caraca, nossa, se tivesse mais 50 anos eu ainda fazia um estrago, entendeu? É importante a gente ter esse compromisso, a gente ter essa visão, né? E por que que eu quero aproveitar isso? Porque nesses dias, né, eu estou fazendo o primeiro lote do meu treinamento ao vivo, do 0 ao primeiro milhão, onde eu vou mostrar como eu faturei o meu primeiro milhão. E eu vou me concentrar em 3 aspectos, tá? Os aspectos de bastidores, que é às vezes importante só para desenhar o cenário, para você entender que eu não tive nenhum privilégio, nada. Então, às vezes, coisas que desmistificam. Então, vou falar dos bastidores, vou falar do meu modelo mental, qual era o meu pensamento, o que me passava pela cabeça, como eu fiz para vencer o medo. Então, vou falar disso. Pode ser que dê tempo de eu falar dos 3 níveis de medo. E também eu vou falar com o terceiro aspecto do negócio, né? Então, como foi? Como eu toquei o negócio? Como eu lidei com o fluxo de caixa para deixar o fluxo de caixa positivo? O que é um fluxo de caixa positivo? É fazer com que o dinheiro entre antes das contas chegarem. Como fazer isso, né? Basicamente eu vou contar isso e vai ter um bônus porque eu tive um tremendo tropeço nesse primeiro ano que me levou para um gigantesco salto. Foi um dos maiores saltos que só vieram porque eu tive um gigantesco tropeço. Então isso passa um pouquinho do primeiro ano, esse bônus, e passa um pouquinho também do primeiro milhão. Então ele vai estar como bônus aqui, tá? Mas vai estar tudo nesse treinamento. Vai custar R$47 o primeiro lote. Então compre logo antes que acabe, porque quem comprar o primeiro lote
vai ter direito a ganhar o audiobook do Poder da Coragem. Então, uau, sai treinamento. Para esse primeiro lote é de graça, porque você vai ganhar um negócio que custa isso. Então, o audiobook, eu acho que se você comprar o audiobook hoje, se não tiver R$47, está 29, 39, enfim. Então é uma coisa assim, vale muito a pena você aproveitar, conhecer os bastidores e por R$47 eu espero você lá. Se você estiver me assistindo no Instagram, vai lá na bio, pega o link ou me pede inbox. Se você estiver vendo no YouTube, pode ir lá no Instagram ou me pede inbox aqui que eu mando o link para você também. Eu estou cuidando disso no YouTube esses dias porque tem muita gente dizendo eu quero. Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você.